Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas também aos irmãos que estão nos acompanhando online. Vários estão presentes também numa manhã fria de domingo, mas despertamos e cá estamos para buscar todos juntos a palavra do Senhor. E hoje gostaria de continuar a série que nós estamos desde o início do mês, comemorando a Missões Holiness aqui no Brasil. Então nossa série chama Missões Holiness e hoje o nosso tema é motivados então para a missão, né? O pastor Edu já trabalhou um pouco esse texto em Atos 1:8 e hoje eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, né, para a gente pegar a visão e entender realmente o que é a missão. Mas antes disso eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos mais uma vez orando, buscando ao Senhor para que esta palavra venha ao encontro de nossos corações, amém? Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo revele, fale, ministre a cada um de nós. Pai Santo, mais uma vez nós queremos entregar, nós queremos, Pai, nos prostrar diante de Ti, diante da Tua palavra, e queremos suplicar Teu nome, para que o Espírito Santo seja o poder do alto a falar, ministrar, dirigir, conduzir todas as coisas e que realmente possa produzir algo em nossos corações, mexer lá dentro de nós, em cada quarto de nossos corações. Vem, Senhor, trabalhar. Nós queremos entregar esses momentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nosso tema, motivados para a missão. Por que eu escolhi esse tema? Porque quando a gente fala missão, a gente tem algo para fazer, nós temos uma missão. E talvez alguns, quando fala missão, fica empolgados, né? Fica, pô, vamos lá. Mas alguns, não estão muito afim, né? Acontece isso muito, a gente está falando muito da temporada, acontece isso muito no acampamento. Tem quarto que metade fala, não, vamos fazer atividade, vamos lá, né? E tem metade que fala, não estou muito afim não. Acontece isso também, né? Então tem gente que não está muito afim de fazer a missão ou está cansado de alguma coisa. Mas, em todo caso aí, o Senhor Jesus nos deu uma missão para nós, né? E a gente já leu esse texto que fala em Atos 1, versículo 8, né? Esse texto é bem conhecido, fala assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu escolhi esse texto porque a nossa missão Holiness, nosso como denominação, nós temos uma missão. Isso você pode passar, não tá, de repente travou aqui. Passou. Nós como missão Holiness, nós temos uma missão, né? Nossa denominação tem uma missão que é receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Então, parte da nossa missão é baseada em Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E parte da nossa missão faz parte do ID, né? Como diz Marcos, ID, fazer discípulo de todas as nações. Então, foi bem planejado, bem estruturado nossa missão, né? Que é bem bíblica mesmo, receber santidade e poder de Deus para ser o quê? Testemunha de Jesus Cristo. Então, essa é a base da nossa missão, da missão Holiness aqui no Brasil. A base da nossa missão como Igreja da Liberdade, também nossa missão é isso, receber santidade e ser testemunha de Jesus Cristo. E isso foi uma ordenança de Jesus também, né? Quando fala em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, foi Jesus Cristo quem falou para nós. E quando que ele fala isso, né? Ele fala, são as últimas palavras que ele fala para os discípulos quando ele foi subindo aos céus. Após ele ressuscitar, né, ele foi crucificado, ressuscitou, ficou 40 dias aqui e em dado momento ele reuniu os discípulos e ele subiu aos céus. E essas foram as últimas palavras que ele fala aos discípulos. Olha, vocês vão receber o poder e vocês vão ser as minhas testemunhas, né? Ele fala isso, vocês vão ser as minhas testemunhas. E aí ele partiu para o céu. Irmãos, a pergunta é,
era o desejo dos discípulos aqui? Os discípulos, era isso que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus falasse isso para eles e partisse? Qual que era o desejo dos discípulos naquele momento, né? Se a gente olha no texto de Atos, volta um pouquinho ali, antes de acontecer esse episódio que Jesus reúne os discípulos, e naquele momento que Jesus se reúne, o que os discípulos falaram não foi bem isso. Os discípulos chegaram e falaram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaureis o tempo em Israel? Será que vai ser esse tempo agora? Os discípulos chegaram, Jesus reúne os discípulos. Acho que os discípulos pensaram, né? Vai ser agora. Jesus vai restaurar o Israel. Estavam no domínio romano. Eles estavam passando por muita dificuldade, lutas ali, como nação, nesse domínio romano. Então, eles estavam esperando agora um rei, o Messias, que ia acabar com os problemas de todo Israel, né? Eles iam viver em paz e segurança. Agora eles iam ter bens, né? Vão estar super bom, agora, né? Vai estar tudo bem. Eles estavam esperando isso. Então, eles falaram: Senhor, será que é esse o tempo? Chegou o tempo que o Senhor vai restaurar o tempo aqui em Israel? E a resposta de Jesus, aqui então em Atos 1:8, foi isso, né? Vocês vão receber o poder ao descer sobre o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria. Ok, para nós lendo hoje, é muito legal. Pô, a gente vai receber poder. Quem não gosta de poder? Vai receber a unção do Espírito Santo. Legal, muito joia. Mas eu fiquei pensando aqui, no primeiro século, os discípulos ouvindo isso. O que significava isso? Você receber o poder para quê? Ser minhas testemunhas. Olha a responsabilidade. Eles iam ser testemunhas de Jesus. Mas o que significava isso? O que significa ser testemunha, irmãos? Quando a gente olha essa palavra em grego, a tradução dela é mártir. É você dar a sua vida, né, por alguma coisa. Então o que Jesus estava falando aqui, que não era uma coisa muito motivadora, entende? Não era uma expressão de Jesus, não era uma palavra de despedida tão motivadora assim. Vocês vão receber o poder? Ah, legal, né, pessoal? Vão receber poder. Mas para quê? Para ser testemunha? O que significava isso? Ser testemunha talvez significava sofrer perseguição. Ser testemunha de Jesus talvez significava morrer por causa de Cristo. Naquele tempo, no primeiro século ali, os romanos, né, os judeus estavam perseguindo os cristãos. Então, ser testemunha de Jesus poderia acarretar em morte. Ser testemunha de Jesus poderia ser que você perdeu o lugar aconchegante da sua casa. Talvez ser testemunha de Jesus, perder status, você ser odiado pelos seus amigos. Ser testemunha não era uma tarefa tão simples assim. E então não era uma coisa muito motivador, né? A palavra de Jesus não era uma palavra muito motivadora assim, né? Você pensar comigo. E outra coisa que não motivava muito os discípulos, além dele falar que vocês vão ser minhas testemunhas, era que eles iam ser testemunhas aonde? Em Jerusalém. Bom, Jerusalém é uma fria, eles iam sofrer perseguição. Mas ok, estava na casa deles, né? Em Jerusalém. Em Judéia, a região maior ali, entre a faixa de Gaza, a Cisjordânia ali, ok, então até ali a gente vai, né? Dá para ser testemunha ali. Mas Jesus continua falando, vocês vão ser testemunha em Samaria. Aí que pega, irmãos. Por quê? Se a gente olha na história, os judeus não se davam com os samaritanos. Eram inimigos, eles não gostavam dos samaritanos. E Jesus fala que vocês vão ser testemunha, além de ser testemunha já ser difícil, vai ser testemunhas na Samaria também. Imagina os discípulos ouvindo Jesus falar isso e despedindo, fala então tchau para vocês, estou subindo, eles abençoam, Jesus sobe, e os discípulos ficam olhando, Jesus vai subindo. Vocês já tiveram essa imagem? Alguma imagem assim, um drone vai subindo assim, ele vai subindo, Isaac sobe um drone, vai subindo, e o drone vai ficando pequenininho, e some dentre as nuvens, ali você não vê mais nada. Então os discípulos ficaram vendo Jesus falando isso, né? E após ele falar isso, vocês vão ser discípulos, vocês vão ser testemunhas. Jerusalém, Judéia e Samaria. Os discípulos, e Jesus falando tchau, né? Agora é com vocês. Ser testemunha agora. Irmãos,
onde que surgiu a motivação dos discípulos aí? Me pergunta aí onde que saiu essa motivação para os discípulos. Puxa, eu quero ser testemunha de Jesus. Que fria agora, né? Ser testemunha de Jesus. Irmãos, e nós estamos motivados para ser testemunha de Jesus? Talvez alguns estão cansados, né? Talvez alguns falam, puxa, mas ser testemunha vai dar muito trabalho. Talvez alguns estão empolgados com a missão. Né? Estamos de volta aqui, a Rafaela estava empolgados com a missão. Alguns estão empolgados com a missão. E o Kio está lá agora, lá na missão, né? Com a Jocum. Outros estão indo. Mas todos nós estamos motivados numa pegada, uma motivação na nossa vida. Alguns estão desmotivados com muita coisa. Ser testemunha no trabalho dá muito trabalho, né? Ser testemunha, às vezes é motivo de perseguição, de chacota. Ser testemunha de Jesus, naquele lugar não vou não. Na casa do meu primo não vou não, né? Fulano, ali eu não vou ser testemunha não, ali eu não quero ir não. Então, irmãos, não é, talvez para todos, como igreja, nós estamos com uma missão, receber santidade e poder para ser testemunha de Jesus e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Mas quando a gente vai na prática, às vezes a gente fica desmotivados, né? Não é verdade? Ontem, na conferência que nós tivemos aqui, estava lotado de jovens profissionais. Jovens profissionais, assim, que tinham que estar na pegada, motivados agora para enfrentar a vida, para dizer assim, comigo ninguém pode agora. É essa pegada dos jovens profissionais. Mas eles fizeram uma enquete aqui, ontem, e olha só, 58% dos irmãos que estavam aqui, de crentes que estavam aqui, passam por problemas de ansiedade pós-pandemia. 58% dos irmãos estavam aqui, mais da metade estavam com problema de ansiedade. Passaram ou estão com problema de ansiedade. Essas mesmas pessoas, 48,7%, passando por estresse e burnout também. Então, uma coisa muito séria. 46% passando por angústia e insegurança. Esses irmãos que agora são jovens profissionais que vão agora na carreira, imagina como é que vai ser, né? São crentes que vão ser testemunhas de Jesus. Irmãos, será que a pergunta que fica, e quando Jesus fala assim, olha, vocês vão receber poder, né, vocês vão receber a presença do Espírito Santo para ser testemunha, mas nesse testemunho o que significa é isso. É uma coisa bem difícil, né? Porque é da nossa vida mesmo. E é em lugares que às vezes a gente não gosta. Irmãos, qual que é a nossa motivação? Então, eu fiquei pensando aqui que também aqueles primeiros discípulos passaram sim por angústias e insegurança. Por quê? Eles estavam com o mestre ali, por mais de 3 anos ali, vivendo na segurança, mas de repente Jesus é crucificado e eles ficam na insegurança. E agora? Como que vai ser a nossa vida? Que a gente estava esperando que Jesus fosse o nosso Messias. Aí Jesus ressuscita dos mortos, vive 40 dias com eles. Agora ele fala, agora vai. E de repente Jesus fala, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Tchau. E aí eu se estivesse no lugar de discípulos, falaria, meu Deus do céu, já era. Vou abandonar o barco, não sei o que eu vou fazer, não vou ser testemunha, não vou conseguir ser testemunha, né? Mas, irmãos, surpreendentemente, quando a gente olha essa história, a coisa não é assim. Eles ficam motivados demais. É muito louco, talvez, por isso que o evangelho é loucura da pregação. Por quê? Eles sabendo de tudo isso, sabendo que ser testemunha ia sofrer perseguição, ia acontecer várias coisas, mas eles voltam muito motivados com essa palavra. Por que acontece isso, irmãos? É isso que a gente vai descobrir, que dá para ter motivação sim, para todos nós, né? Independente do estado que nós tivermos, sim, Deus nos chama para o evangelho de motivação, né? Como que se dá isso? Então hoje eu gostaria de ver com os irmãos como os discípulos ficaram motivados, né? De onde surgiu tanta motivação dos discípulos? Eu comecei a pesquisar em Atos, né? Então hoje eu não vou fugir muito da história aqui de Atos. Eu gostaria de ficar centrado
em toda a história, o que acontece nessa ascensão de Jesus, quando Jesus sobe e ele fala as últimas palavras, né? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas o que acontece com os discípulos ali? Então, vamos estar meditando. Então, o primeiro passo aqui que eu vejo que aconteceu com os discípulos é um recomeço. Um recomeço dessa história. Jesus, ele chama os discípulos ao Monte das Oliveiras para se despedir. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas quando a gente olha a história, em Atos 1, depois que ele vai falar sobre isso, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então, onde que eles estavam? Estavam no Monte das Oliveiras. E ali, irmãos, Jesus reúne os discípulos. E ali que Jesus, no Monte das Oliveiras, ele fala as últimas palavras: vocês vão receber o poder, né? Ao descer sobre o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas e tal. E Jesus, então, é levado ao céu. E os discípulos estavam ali. Mas ali eu pensei que havia um propósito de Jesus. Jesus poderia ter reunido em vários lugares, não é verdade? Jesus poderia ter reunido os discípulos em Jerusalém mesmo, podia ter levado para Galiléia de volta, mas ele não, leva para o Monte das Oliveiras, porque ali era um lugar que muitas vezes ele reuniu os discípulos para orar, para buscar a presença de Deus. O Monte das Oliveiras foi o lugar que Jesus passou a maior das agonias por causa dos nossos pecados. Ali ele teve suor de gotas de sangue. Ali ele sofreu as maiores dores no Getsemane. Foi nesse lugar. Em 2018, quando eu fui para Jerusalém, subi no Monte das Oliveiras, deu para ter uma leve percepção disso, eu já falei algumas vezes aqui, porque o Monte das Oliveiras, ela fica em frente à cidade, dos muros de Jerusalém, né? Fica o templo e dá para ver a cidade dali. E Jesus olha a cidade ali. E ali ele reúne os discípulos e é levado aos céus. E os discípulos ali, eu penso que foram trabalhados ali. Você voltar a um lugar é familiar, na verdade. A um local onde você teve uma experiência com Deus. Muitas vezes, algumas pessoas gostam de voltar ao Shalom, depois de muitos anos, porque fala, puxa, aqui eu me encontrei com Jesus, puxa, não mudou nada. Tem alguns macacos velhos, né, que já passaram como equipantes lá muitos anos, e volta depois, puxa, foi aqui, ó, não tinha nem janela. Mas é um lugar que marcou a vida. Provavelmente para os discípulos é um lugar que tivesse marcado ali nesse local, né, no Monte das Oliveiras. Às vezes o lugar é familiar. E ali também, quando a gente vê essa mesma história contada, narrada em Lucas, né, 24, se a gente olha em Lucas 24, 50, 53, é a mesma história. Então fala assim, então os levou para Betânia, Jesus leva para Betânia. Betânia fala assim, mas é outro lugar, não é no Monte das Oliveiras? É que Betânia é uma pequena vila, né, que ficava no Monte das Oliveiras, fica no pé do Monte das Oliveiras. Então é o mesmo local, mas em Lucas conta em Betânia. É a mesma coisa que eu dissesse assim, eu estava na Liberdade, mas Liberdade aonde? São Joaquim ou Liberdade, mas uma estação depois, né? Mas é o mesmo bairro ali. Então Lucas conta mesmo território, que é no Monte das Oliveiras, e ele conta que Jesus, erguendo as mãos, o abençoou. E aconteceu que enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Olha que imagem sensacional. Começa a mentalizar isso. Enquanto abençoava, ia se retirando. Eu penso que Jesus, enquanto ele falava isso, ele falava, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E ele foi levado aos céus. E o que os discípulos fizeram? O que aconteceu com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, naquele local onde remetia a presença no recomeço? Então, eles adorando. Olha que interessante. Adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus, mas ali eles adoraram, ali eles se prostraram. Adoração é rendição, adoração é reconhecer o senhorio de Deus, adoração é um quebrantamento, adoração é um recomeço, é quebrar o nosso coração e dizer, Senhor, puxa, o Senhor é tudo para nós. Ali foi um momento, eu penso que foi um momento incrível,
os discípulos, a experiência que os discípulos tiveram. A palavra foi difícil. Dizer, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Não era fácil, mas, olha, irmãos, eles se quebrantaram ali. Eu penso que eles se prostraram. Naquele Monte das Oliveiras foi um recomeço. Então, ali no Monte das Oliveiras, onde muitas vezes eles foram com Jesus, agora era um recomeço de uma caminhada. Agora não só como discípulos, mas agora como verdadeiras testemunhas, que iriam dar suas vidas totalmente a Jesus. Irmãos, talvez, se você está desmotivado para a missão que Jesus tem de ser testemunha, talvez o primeiro passo é voltar para a presença do Pai. Talvez é voltar para o lugar secreto da adoração. Talvez é voltar à comunhão com Ele. Talvez é voltar ao ponto em que você pecou. Talvez é voltar ao ponto que você marcou a sua angústia, o ódio, o orgulho, a ira, a contenda, a mentira. Talvez é voltar a esse ponto e que Jesus quer nos chamar, porque Jesus quer mostrar o verdadeiro propósito a que você foi chamado. Nós fomos chamados então para sermos testemunhas, todos nós. Mas eu não tenho muito talento. Ser testemunhas, irmãos, não depende de nós, é o poder de Deus em várias ações. Deus age de alguma maneira, só do fato de a gente estar ali obedecendo, assim como foi falado, né? Alguns monitores falaram, olha, ele só obedeceu ali. Ele fala, poxa, não sei como fui usado ali, né? Eu falei para os meus acampantes coisas que eu não imaginava. Deus atua. Então, Deus trabalha conosco, Deus quer somente que nós sejamos testemunhas de Jesus. Então, ali, irmãos, houve um recomeço de uma missão. Os discípulos, eles adoraram naquele momento. Mesmo nessa palavra, eles adoraram. E naquele tempo, eles tiveram uma transformação ali. Eu penso que o Espírito Santo começou a agir ali na vida dos discípulos, né? Por quê? É o segundo passo. Júbilo. Irmãos, eu não sei como, mas em Lucas, né, quando a gente viu aqui o texto, fala que eles voltaram, depois que Jesus subiu aos céus, eles não viram mais, eles adoraram, ficaram ali. Eu penso que eles ficaram adorando, eles quebrantando, se prostrando, dizendo, Senhor, realmente, Jesus, o Senhor é tudo, o Senhor morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. O Senhor é o Deus verdadeiro. E eles entregaram, dizendo que estão prontos para ir para missões mesmo, para serem testemunhas. E aí, irmãos, olha o texto, eles foram tomados de grande júbilo. Tomados de grande júbilo, eles voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Já pensou os discípulos descendo o monte? É uma travessia, né? Eles descem, tinha um riacho, desce, sobe, e eles entram para Jerusalém tomados de grande júbilo. E eles voltam ali para Jerusalém e estavam no templo, sempre no templo louvando a Deus. Esses são os discípulos agora que ouvem a palavra. É louco, é muito louco isso, né? Porque eles ouvem a palavra e falam assim, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Vocês vão talvez seguir perseguição, vocês vão, né? Mas vocês vão receber esse poder do Espírito Santo. Mas eles voltam tomados de grande júbilo. Isso significa que é confiar agora. Eles entregaram, era uma rendição. Agora eles tinham certeza que o Espírito Santo ia dar força. Eles voltaram com essa garra, com essa motivação. Eles voltaram transformados ali, saindo do Monte das Oliveiras. Irmãos, quanto tempo faz que você não é tomado de grande júbilo? Ou você já teve uma experiência de ser tomado de grande júbilo, mas uma grande júbilo de você, assim, gritar com toda a sua força de alegria, assim. Quanto tempo faz que você não tem isso? De se ter tomado de grande júbilo. Eu penso que os discípulos foram tomados de júbilo, voltaram ali com uma êxtase e falaram, meu Deus, o que aconteceu com eles? Né? Será que eles receberam uma bênção, ganharam Jesus falou assim, cada um vai ganhar aqui R$1 milhão e mais um bônus. Não foi isso. Eles não ganharam nada, cientes que eles iam perder talvez a vida. Mas eles foram tomados de grande júbilo. Irmãos, então, a vida cristã é isso. Às vezes passa por lutas, às vezes passa perdendo muita coisa, às vezes passa humilhação.
mas somos tomados de grandes júbilos, porque nós somos alegres em ser testemunha de Jesus, em defender a verdade, e a verdade vai nos libertar. Então, os discípulos voltam tomados de grande júbilo. No Shalom é legal, quando um grupo, um quarto, ganha a competição, eles são tomados de júbilo, eles levantam da cadeira e vibram com toda a sua força, né? Mas eu penso que é muito mais que isso. É muito mais que isso. Esse tomados de grande júbilo é muito mais que isso. E depois eles voltaram no templo e ficaram ainda cantando, adorando o Senhor. Irmãos, Deus quer fazer nos nossos dias essa igreja. Amém, irmãos? Sermos tomados de grande júbilo. Estamos passando por dias difíceis? Sim. Estamos alguns desmotivados? Sim. Mas Deus quer tomar os nossos corações pela fé e sermos tomados de grande júbilo. Um texto que eu gosto muito é Salmo 126. Aqui acontece o seguinte: o povo de Israel, bem antes, né? Um tempo bem antes, eles foram levados cativos à Babilônia. E ali eles ficaram muito tempo, e esse texto, ele mostra quando eles foram libertos, eles estão voltando para Jerusalém. Então ele fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Jerusalém, a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas, grandiosas coisas a este povo. Irmãos, o que significa isso? O povo de Deus estava voltando com um sorriso, com alegria, cantos de vitória. Até as outras nações, acho que escutaram. O que está acontecendo com o povo de Israel? Acho que está acontecendo. Deus fez grandes coisas com eles. Irmãos, Deus quer fazer nos nossos dias este povo que cante com júbilo, que presencia esse grande júbilo, até que a vizinhança fala: mas o que está acontecendo com a Igreja Holiness da Liberdade? Deus quer fazer nos nossos dias até que outras nações falam: mas o que está acontecendo no Brasil, que esse povo passa por lutas, uma crise, mas está em grande júbilo. Irmãos, isso que aconteceu com os discípulos, eles desceram do monte, transformados de grande júbilo. Então, Ele quer fazer isso de nós hoje, passar por essa experiência de sermos verdadeiras testemunhas de Jesus. E onde mais que a gente pode encontrar nesse texto motivação dos discípulos, né? É na perseverança. Quando a gente olha no texto, eles desceram do monte, foram para Jerusalém. O que eles fizeram? Foram correndo então ser testemunhas? Não, irmãos, ainda não. Eles foram tomados de grande júbilo. E geralmente quando a gente é tomado de grande júbilo, a gente fica na empolgação. Então aqui na igreja a gente é assim, né? A gente já começa a falar: então vamos fazer isso, vamos fazer festa disso, vamos fazer aquilo. A gente já quer sair, fazer um monte de coisa. Ah, não, vamos sair, não, a gente vai ser missionário, a gente vai ser... Irmãos, eles não foram assim. Os discípulos, antes disso, o que ele fala ali? Todos estes perseveraram unânimes em oração. Eles se reuniram no cenáculo, Pedro, Tiago, João, os 11, né? Judas havia traído e morrido, então os 11 mais alguns familiares estavam ali, todos perseverando unânimes em oração. Perseverando em oração. Eles não tinham saído ainda. Eles estavam assim transformados de júbilo, mas eles não tinham saído ainda. Eles estavam perseverando em oração. Irmãos, quantas vezes a gente deixa de orar e a gente fala: puxa, eu não consigo ter essa testemunha, eu não consigo ter esse gozo, esse júbilo, essa motivação, mas a gente não persevera. O interessante aqui, que quando os discípulos descem do Monte das Oliveiras, todos eles estavam motivados, animados. Irmãos, eles desceram, agora reuniram com os familiares. E aí essa empolgação foi contagiante, foi contagiando outros. Então, irmãos, sim, na igreja alguns vão estar motivados, outros desmotivados. Mas aqueles que estão motivados têm que ser pessoas que vão motivar os outros, não desmotivar. Você está motivado, você não tem que chegar para o irmão: irmão, você fica muito parado, você não tem vergonha, você não é crente não.
Aí o irmão começa a desmotivar o outro. Não é assim. Os discípulos desceram, começaram a perseverar em oração, e eles começaram a animar o outro. É legal isso, né, irmãos? Acontece isso. Às vezes no Shalom acontece. Eu já escutei isso. Poxa, tem gente na equipe também. Eu vim, na verdade, desmotivado. Mas nesses dias que eu passei, Deus me falou, outros amigos estão motivados, eu comecei também a empolgar. E ele volta motivado, né? Irmãos, Deus quer fazer isso nos nossos dias. Você que está motivado, você que está empolgado para ser testemunha, envolva outros, chame outros para ser testemunhas. Aqui os discípulos fizeram isso. E aí, não sabe o tempo que eles ficaram assim perseverando. Depois, em Atos 2, ali sim, quando no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, eles estavam ali ainda todos reunidos no mesmo lugar. E aí veio a presença do Espírito Santo. Pá! Né? Veio como fogo, soprou naquele lugar. Imagina a cena. Mas não foi um ato assim, sempre pensava assim, que eles se uniram e o Espírito Santo veio. Não foi assim. Vocês percebem o tempo que eles tiveram? Né? Que eles se uniram, depois que eles descem, eles se uniram, os 11 ali, os discípulos, contagiaram outros, e ali eles ficaram unânimes em oração, buscando em oração. Perseveraram. Irmãos, quantos de nós, o Espírito Santo não falou, eu vou desistir. Ser testemunha, não sirvo não. Já desiste. Igreja que desiste. Irmãos, Deus quer fazer da nossa igreja uma igreja que persevera. Sim, passamos por lutas. Aí fala, poxa, mas por que a igreja não cresce? Por que a igreja, poxa, como é difícil, olha que é muito difícil. Irmãos, o Espírito Santo quer falar, persevere. Porque Ele está vindo com o seu vento impetuoso nesse lugar também. Ele já está fazendo essa obra. Deus está queimando vários corações nesses dias. Então, eles perseveraram. E eles ficaram reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento do céu, como um vento impetuoso, encheu toda aquela casa. Ele quer fazer isso nos nossos dias. Em quarto passo, irmãos, como o texto nos diz, é a unidade. Sozinhos não daria. Não adianta os 11 estarem empolgados. Não adiantava. Só eles empolgados. E ele falou, não, só nós tivemos essa experiência. Não, eles desceram e começaram a empolgar outros. E começaram a queimar, incendiar outros. Eles, todos esses, como o texto fala, perseveraram unânimes em oração. Era um momento de busca, unidade, fortalecimento, né? Eles não buscaram independentemente. Pedro, só ele, agora eu estou tendo uma experiência com o Espírito Santo. Agora eu sou testemunha, agora eu vou ser uma testemunha verdadeira. Pedro não fez isso sozinho, Tiago não fez sozinho, não fala isso na Bíblia. Todos eles estavam perseverando, todos juntos, um ajudando, apoiando o outro. O grupo motivando um ao outro, né? E aí eles continuaram assim, ainda eles não saíram, olha só que interessante. Eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo, mas ainda eles não saíram, cada um por si, fazendo o que quer, ser testemunha. Agora você é testemunha. Não, eles continuaram. O que o texto nos diz? Quando a gente olha em Atos, mais lá na frente um pouquinho, depois que vários se convertem, vários começam a entender o Evangelho, e o que é ser testemunha, olha só o que acontece, irmãos. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia unidade no Espírito e ser testemunha. Então, irmãos, o que eu gostaria de colocar nesta manhã, olhando toda a história de Atos, como foi esse processo, quando Jesus fala, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, ser testemunha de Jesus. A gente viu esses passos que os discípulos tiveram. Não foi tão simples assim, mas eles entenderam que há uns passos a serem obedecidos, de um recomeço, de serem transformados, de terem perseverança, unidade no Espírito. E nesses dias, nós temos como missão receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Nesses dias, Deus nos chama para receber essa santidade e o poder do Espírito Santo. E nós queremos buscar, todos juntos, motivados, com a motivação certa, né? Não motivação
só de tempos, só motivação que queima e depois desmotiva. Não, dá passos concretos, assim como os discípulos tiveram uma experiência. Irmãos, quantos aqui querem receber esse chamado de Deus para ser testemunha? Ser testemunha de verdade, sabendo que mesmo passando por lutas, talvez aqui, realmente num contexto, muitos passam por ansiedade, angústias, depressões, mas é nesse momento que o Senhor nos chama. É nesse momento, é interessante, né, irmão? Mas é nesse momento que Deus nos chama para nós nos rendermos. É nesse momento de fraqueza que Deus nos chama para entender, nos prostrarmos, adorarmos a Ele. Falar, Deus, nós somos dependentes do Senhor. É nesse momento que Deus nos chama para ser testemunha. E aí essa pessoa que é chamada para ser testemunha. É interessante, né? Os discípulos estavam ali agora, mas eles voltaram cheios de júbilos. E nessa manhã Deus quer colocar júbilo em seu coração, um grito de júbilo em seu coração. Né? Deus não quer nos chamar para ser testemunha da derrota, da frustração, da angústia. Não é esse chamado que Deus nos deu, mas esse chamado que os discípulos experimentaram. Então, irmãos, vamos orar nessa manhã, nós estamos com horário. Vamos orar e buscar o Senhor. Convido os irmãos a ficarem em pé. E os irmãos vão ministrar uma canção e nós vamos estar pedindo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Derrama o teu poder, não somos nada. Talvez você hoje está fragilizado, você hoje reconhece que só depende do poder do alto. E o sobrenatural é esse poder que vem de Deus. Mas o sobrenatural é ser testemunha de Jesus. Ser testemunha não é algo natural que a gente consegue. Ser testemunha de Jesus é a capacitação que o Espírito Santo nos coloca. É um prazer, é uma alegria. Então, se você quer ter um sentido na sua vida, um propósito na sua vida, é somente você sendo testemunha de Jesus. Você vai sentir o maior propósito da sua vida. O que é? É viver com Jesus todos os dias. É experimentar de Jesus todos os dias. É andar com Jesus no sobrenatural, de viver pela fé todos os dias. E cada manhã você ter um júbilo, dizer, Senhor, muito obrigado por mais essa luta que eu estou passando, mas eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos dá a vitória. É isso que Jesus nos chama, irmãos. Eu não sei por que os discípulos desceram desse monte, cheios de júbilo, mas hoje o Senhor nos convida também a experimentar esses passos que os discípulos experimentaram. Essa visão que Jesus está tendo hoje, Ele está abençoando a cada um de nós, dizendo, olha, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E nós vamos experimentar grande júbilo. Vamos orar ao Senhor.
capacitar. Às vezes você está desmotivado, mas você quer descer nesse momento e entrar no lugar secreto junto ao Pai e receber do alto o grande júbilo. Você pode levantar uma das suas mãos e falar: Senhor, eu quero receber esse poder. Eu não quero ver desmotivado, Senhor, mas quero estar queimando para ser testemunhas verdadeiras, testemunhas reais do Senhor. Se você quer isso, levante suas mãos e cante: venha, acende em nós, Senhor, venha, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Levante uma das suas mãos e vamos estar cantando. Se você quer pedir ao Senhor, dê força, Pai, nesses dias. Não quero ver desmotivado, uma vida cristã mediana. Então você pode levantar as suas mãos e cantar junto com os irmãos aqui. Venha, acende em nós. Venha, acende em nós, Senhor. Fogo de Deus, vem com vento impetuoso. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor. Fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Pai, nesse momento eu oro, Jesus, Pai, por aqueles que vieram esta manhã desmotivados, querendo desistir, Jesus, de ser testemunha. Pai, alguns outros está sendo muito difícil esse fardo, outros sem alegria, outros passando, Pai, por desânimo, por ansiedade, não compreendendo o real sentido da vida cristã. Mas Jesus, nesse momento, Pai, pedimos, Jesus, que o vento, o sopro do Espírito Santo que já está entre nós venha e penetre mais fundo do coração, possa arraigar nos mais profundos da alma. Jesus, pedimos para que o Espírito Santo faça essa obra em nossas vidas, restaurando, Pai, que todos nós possamos voltar cheios de júbilo, de alegria no Espírito Santo, Deus, transformados, caminhando todos juntos em direção, Senhor, à cruz de Cristo, a obra que o Senhor nos deu. Pai, mesmo passando por lutas, alguns estão, mas eu possa mostrar a vitória nesse momento. Oh, Jesus Cristo, Pai amado, nós queremos entregar, Senhor, nós como igreja possamos estar todos juntos, unidos, levando a carga uns dos outros para cumprir essa missão, Jesus. Oh Deus, possamos estar todos juntos motivados, Pai, para a missão que o Senhor nos concede, receber santidade, poder de Deus para ser testemunho de Jesus. Faz esta obra esta manhã em todos nós. Todos nós precisamos, Deus, de um renovo espiritual, de uma alegria do Senhor. E Deus, muito obrigado, porque nesse dia o Senhor já tem falado, ministrado e ensinado os nossos corações que nós queremos depender de Ti, Pai. Oh Jesus, assim como os discípulos tiveram essa experiência, nós queremos também
vivenciar tudo isso, Pai, e entender esse chamado que o Senhor nos confia de sermos testemunhas. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a santidade. Tira de nós todo o pecado, tira de nós toda mentira, tira de nós todo orgulho, que nós possamos esvaziar de nós mesmos agora e descer do monte, Deus, vivificados, santificados, restaurados, com júbilos. E agora, Senhor, todos juntos, buscando em oração, Pai. E nesses dias o Senhor possa fazer a nós, como igreja, voltarmos à missão verdadeira do Senhor. Venha acende de nós, Senhor, paixão pelo Teu nome. Não deixa estarmos apaixonados por uma outra coisa a não ser o Senhor nesses dias, mas sim somente pelo Teu nome, que é a melhor coisa, o propósito real de nossas vidas. Nós entregamos para esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Ele. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus.